Eu chamo a atenção de vocês para o capítulo 7 do livro de Daniel. No capítulo 7 do livro de Daniel está registrado profecias grandiosas, maravilhosas, que teve cumprimento no decorrer de toda a história e que ainda tem algumas que ainda está em cumprimento e outras que ainda vão acontecer ou se cumprir. Hoje nós vamos estudar rapidamente, não nos aprofundar muito, mas rapidamente, só o básico, importante para os últimos momentos da história, sobre o capítulo 7 de Daniel. Oremos ao nosso Deus. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por este dom precioso e maravilhoso que é o dom da vida. Obrigado, Senhor, pois conhecemos e reconhecemos que cada respirar e cada palpitar do nosso coração é uma grandiosa demonstração do Teu amor infinito por nós. Nos agracia agora com a presença do Teu Santo Espírito, Pai. Que Ele venha abrir a nossa mente, nos dar entendimento e sabedoria dos céus, para entender a Tua palavra. Te pedimos, te agradecemos, por Jesus Cristo, Teu Filho amado, pelo sangue do Cordeiro. Amém, Senhor. Amém. Amém. Eu chamo a atenção de vocês para o versículo 8 do capítulo 7. Hoje nós vamos dar um vislumbre rapidamente aqui, mas falar um pouco mais sobre a ponta pequena, que representa o papado, o poder papal, o poder perseguidor, o poder blasfêmico. Aqui diz assim: estando eu, disse o profeta Daniel, a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Vocês sabiam que de todos os poderes perseguidores apresentados na profecia, tanto no livro de Daniel quanto no livro de Apocalipse, o único que é apresentado como um poder blasfêmico é o papado? É o único. Babilônia pode ser um poder blasfêmico, pode ter sido. A Medo-Pérsia, a Grécia, a Roma pagã, que é a Roma imperial, os Estados Unidos. Mas o único poder apresentado na profecia como um poder blasfemador foi o papado. Então é muito fácil detectar o poder papal dentro da profecia de Daniel e dentro da profecia do livro do Apocalipse. Eu estou vendo pessoas perdidas na estrada, no caminho, em relação ao último poder perseguidor, ao poder perseguidor que terá o seu, que viverá nos últimos momentos e que irá para a perdição e será destruído na volta de Jesus. Bom, no capítulo 7 de Daniel, o profeta Daniel, no primeiro ano do rei Belsazar, isto já no finalzinho da história de Babilônia, quando Daniel já estava um pouco velhinho, já aí seus 70, 80 e poucos anos, ele teve um sonho. O Senhor deu uma revelação para ele, enviou o seu anjo poderoso e deu uma revelação para ele. E nesse sonho, nessa visão, ele vê os 4 ventos do céu combatendo no mar grande, chacoalhando as águas ali, e ele viu surgir do meio daquelas águas revoltosas ali 4 animais grandiosos, poderosos, diferentes uns dos outros. E enquanto aqueles animais subiam, ele ia descrevendo os animais, comparando com algum animal existente na terra. Ele viu o primeiro, ele disse, esse aí parece com um leão. Tem asas, asas de águia. E descreveu o primeiro animal. Depois ele viu o segundo, um urso poderoso, parecendo com um urso, trazendo 3 costelas na boca. Aí ele viu o terceiro animal, um leopardo, com 4 cabeças e 4 asas de ave. Aí quando chegou no 4º animal, o bicho era tão feio, mas tão espantoso, que ele procurou na sua memória a aparência de um animal existente na Terra para comparar com aquele animal, mas ele não encontrou.
Aí ele descreveu ele como terrível, espantoso e sobremodo forte. Dentes de ferro, unhas de bronze, que despedaçava, devorava e pisava o que sobrava. E ele continuou observando e viu que aquele animal tinha 10 chifres. Ele continuou olhando ali, né? E ele viu que algo estava acontecendo no meio dos 10 chifres daquele animal que estava na cabeça daquele animal. E ele viu que alguma coisa estava acontecendo. E ele viu um chifre ser arrancado, depois outro chifre ser arrancado e depois mais outro ser arrancado. Aí ele viu surgir uma ponta pequena, um chifrinho pequeno, que foi crescendo e se tornando forte. E ele percebeu que aquele chifre tinha olhos como olhos de homem. E tinha também uma boca que falava grandiosamente, falava com insolência, proferia palavras blasfêmicas. E ele continua descrevendo. Ele viu que aquele chifre fazia guerra contra o povo de Deus. Isso está no verso, deixa-me ver, 21. E ele descreveu. Agora vamos analisar rapidamente, não profundamente, mas rapidamente, até chegar na ponta pequena, esses animais. O anjo intérprete, que é o anjo Gabriel, o anjo que tanto deu como interpretou os símbolos a Daniel, fala no verso 17 para Daniel que aqueles 4 animais grandiosos que ele viu subir no meio das águas representavam 4 reis que ia se levantar da terra. Essa é uma profecia. Já no verso 23, ele diz que o 4º animal seria um 4º reino na terra. São expressões especiais dadas pelo anjo do Senhor. Muitas das vezes, a gente quer ser tão inteligente, estuda muito que fica doido da cabeça. Você sabia que a gente estuda tanto que fica doido da cabeça? A gente vê hoje homens querendo saber mais do que o anjo Gabriel, o anjo intérprete. Agora imagine só, Deus escolhe dentre todos os anjos do céu o mais poderoso anjo, o anjo Gabriel, para dar os símbolos e também o seu significado, a sua interpretação. Ele é o anjo que está ocupando hoje a posição da qual caíra Satanás. Foi esse anjo que Deus escolheu, que Cristo disse, o meu anjo. Apocalipse capítulo 21, 22, 16, diz, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. No capítulo 8 aqui de Daniel, verso 16, o próprio Cristo, que está um pouco distante do profeta, grita, Gabriel, dá a entender essa visão. Então, Deus usou esse anjo e enviou para dar a nós as revelações, e ele deu o símbolo, né? Quer dizer, as verdades ali bem protegida, aí ele desvenda, é como se ele desse a verdade dentro de um pacote, ele mesmo desvenda, né, o pacote e apresenta uma verdade literal. E nós muitas das vezes estamos querendo, eu não sei o que está acontecendo com o povo está interpretando aquilo que o anjo já interpretou. Se o anjo disse que os 4 animais seriam 4 reis, são reis. Nabucodonosor, Ciro, não foram eles que conquistaram, colocaram no auge o seu reino? Alexandre e assim sucessivamente. Os 4 animais são 4 reis que se levantarão da terra. Mas ele disse também que esses animais são reinos. Por quê? Se você analisar um animal, o animal se divide em 2 partes. Corpo, cabeça. Quando ele se refere à cabeça, ele fala reis. Quando ele se refere ao corpo do animal, ele fala reino. Certo?
Existe uma interpretação diabólica por aí, dizendo que cabeças são reinos. Satanás criou isso e a nossa igreja, ou a igreja de Deus, acatou, que não era nossa essa interpretação, hein? Veio de fora, hein? Acatou. E isso tem desencaminhado o povo de Deus do verdadeiro sentido da profecia. Em vez de nós estarmos esperando a volta de Jesus como sendo iminente, brevíssima, a gente está dizendo, o nosso Senhor tarde virá. Ok? Então vamos analisar aqui, para vocês terem uma ideia. O animal tem cabeça e tem corpo, certo? Ou tem cabeça e tem corpo. Cabeça e corpo. Cabeça, rei. Corpo, reino. É como a igreja. A igreja, corpo. Cabeça. Corpo, cabeça. Quem é o cabeça? Quem é o corpo? Somos nós. Quem é o cabeça? Jesus Cristo. É como a família. A família é o corpo. Mas esse corpo tem que ter um cabeça. É ou não é? O homem, apesar de que muita mulher hoje é a cabeça, né? Eu não sei onde encontrar isso, mas em muitos casos a mulher está sendo a cabeça. Então, vamos analisar profundamente aqui. O leão. O leão representa o reino da Babilônia, é ou não é? Mas a profecia apresenta a ele os relatos como sendo Nabucodonosor. Vamos analisar? Primeiro, ele viu um leão subir do meio das águas. Aí ele descreveu o leão. Tinha asas de águia. É porque eu não estou com a passagem aqui, mas Nabucodonosor é chamado leão. No livro de Jeremias, ou Ezequiel, um dos dois. Deus chama ele de leão. Aí, vamos analisar. O leão tem asas de águia, simbolizando aí as conquistas, as rápidas, as velozes conquistas de Nabucodonosor. Nabucodonosor foi o martelo de Deus para castigar, foi a espada de Deus para castigar terrivelmente as nações da terra que haviam se mergulhado no mundo pagão, na idolatria, inclusive o povo dele. Ele foi o chicote de Deus, Nabucodonosor. Destruiu todas as nações e colocou Babilônia no auge do poder. Ok? Mas à medida que Daniel viu que as asas do animal foram arrancadas. Isto quer dizer que as conquistas de Nabucodonosor em algum momento da sua vida parou. Porque as asas foram arrancadas. Está entendendo? Isso se cumpriu quando ele já estava um pouco velho. Mesmo velho arrogante. Ele estava no seu palácio, disse, esse aqui é Babilônia, eu construí com o meu poder. E uma voz do céu disse assim, olha, o teu reino será tirado de tu e agora você vai comer capim. E ele colocou as patazinhas e ficou de 4 patas durante 7 anos. Ele perdeu a tonalidade mental, foi tirada a mente humana dele e colocada dentro da cabeça dele uma mente de animal. Para ele, a comida dele era capim. Ele passou 7 anos sendo molhado pelo orvalho do céu, no pátio do seu palácio, ali com os bois, com os animais, durante 7 anos. Foi mudada a mente dele. Mas a profecia aqui, falando do leão, diz que foram arrancadas as suas asas, isso se cumpriu nesse tempo, mas diz que foi colocado ele em pé. Quando se cumpriu essa profecia? No final dos 7 anos, o próprio Nabucodonosor, descrevendo a sua experiência, diz, eu, Senhor, levantei os meus olhos para o céu e reconheci que Ele é Deus. Aqui na profecia diz que foi dada a mente de homem para o leão. Ou seja, Nabucodonosor, no final dos seus 7 anos de castigo, ele lá diz, descrevendo a sua experiência, tornou a voltar-me o meu entendimento. Está entendendo? Então foi dada uma mente de homem novamente para ele. Ele ficou em pé e tornou-se homem de verdade, né? Ele voltou a reinar e foi grandiosamente uma autoridade muito grandiosa depois dessa experiência e se converteu ao Senhor e iremos, pela graça de Deus, encontrar o nosso irmão lá, o grande leão. Então o leão, gente, o leão representa cabeça, Nabucodonosor, corpo, Babilônia.
ok? Aí ele descreve o urso, um urso levantou um dos seus lados e tinha 3 costelas na boca. São profecias isso, profecias. Por que o urso levanta num dos seus lados? É porque ele representa o reino duplo Medo-Pérsia. O reino da Medo-Pérsia era um reino que havia se fundido, 2 reinos se fundiram. A parte mais alta do animal, porque ele se levanta, fica a parte mais alta, representa a parte mais forte, que eram os persas. A parte mais baixa representa o reino, a parte mais fraca do reino, que era os medos. E pode ver que lá na frente, no capítulo 8, diz que o chifre, representando isso, ele subia primeiro, subia por último. O maior subia por último, que era os persas, né? Primeiro foram os medos, com a destruição de Jerusalém, que ele reinou cerca de 2 anos. Depois, Ciro, o persa, tomou, né, conta do império. E esse urso tinha 3 costelas na boca. 3 costelas na boca. Essas 3 costelas representavam as três principais presas, né, dos medo-persas. Gente, vamos destruir as 3 nações mais poderosas. Se a gente fizer isso, nós vamos se tornar potência mundial. Aí eles destruíram a Lídia, destruíram Babilônia, aí o Egito, e tornou-se potência mundial. O terceiro parecia com um leopardo, representando aí Alexandre e o seu reino grego, né? A Grécia. Só que esse animal, no final ali do seu relato, tinha 4 cabeças. Tem pessoas que dizem que são os 4 reinos da divisão da Grécia, mas não é. Depois da morte de Alexandre, seus 4 generais, Licímaco, Ptolomeu, Cassandro e etc., eles travaram uma guerra entre si e dividiram em 4 reinos. E eles ficaram sendo o cabeça de cada um desses reinos. Então, representado aí pelas 4 cabeças. Porque cabeça na Bíblia não é reino. Reino não é cabeça, reino é corpo. Bom, aí o terrível e espantoso animal tinha dentes de ferro e unhas de bronze, representando aí a tirania e a brutalidade dos romanos, né? Quando eles chegavam no reino, eles destruíam tudo, e as pessoas que não eram destruídas, eles vendiam para ser gladiadores nas arenas. Era terrível, né? Os 10 chifres correspondem às 10 anos da divisão de Roma, no final ali dos seus 300 e poucos depois de Cristo, e etc. E chega então a ponta pequena. Do meio do chifre sai uma ponta pequena, que é exatamente o papado. Aqui está a simbologia. Eu quero chamar a atenção de vocês para algo muito importante que está aqui. Porque está existindo algumas coisas aí, as pessoas estão dizendo que a besta fulano de tal não é mais o papado, é os Estados Unidos, não é mais o papado que vai até o final na perseguição, outro poder vai surgir, e etc, 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 etc. O que diz a Bíblia através das revelações contidas no capítulo 7 de Daniel? Deixa eu mostrar para vocês a passagem que nós lemos aqui. A simbologia. Do verso 3, né? Do verso 3, realmente, do verso 3 até o verso, deixa me ver aqui, até o verso 15, né? Também tem o 21, era simbologia. Aí, quando Daniel vê tudo isso, ele teve desejo de conhecer profundamente a respeito do 4º animal, dos 10 chifres, principalmente daquele chifre que falava blasfêmia contra Deus, né? Ele teve esse desejo, né? Está relatado aí nos versos 14, o verso 15. E no verso 16, ele chega perto de um dos anjos, né? Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta aqui, acompanhando aqui o relato. Ele chega para um né, pede a verdade a respeito. E o anjo começa, então, desenrolar, explicar os símbolos proféticos. Enquanto o símbolo não tem explicação, é um mistério, é um segredo de Deus. A partir do momento que o anjo começa a explicar, nós temos que aceitar do jeito que ele explicou.
não podemos querer interpretar o que ele interpretou. Por isso, nós estamos com as portas fechadas em pleno andamento do coronavírus. Porque nós estamos mergulhados na apostasia, porque nós deixamos de aceitar uma luz para o nosso tempo, dada pelo nosso Deus, em relação aos 7 reis de Apocalipse 17. Dizendo que cabeça é reino, e etc, etc, etc. Nós temos que aceitar e acatar o que o anjo disse. Se ele diz assim, isso aqui é uma pedra, então nós temos que aceitar como pedra. Quando ele disse para Nabucodonosor, Nabucodonosor, tu és a cabeça de ouro, nós temos que aceitar isso. Antes dele dizer isso, Nabucodonosor não sabia de nada, ele estava maluco. Por quê? Porque era um mistério o que ele havia visto. Mas quando o profeta, pela inspiração do Todo-Poderoso, começa a desvendar os mistérios, explicar o mistério deixa de ser mistério. O símbolo passa a ser realidade. Ok? E não podemos, então, querer interpretar o que o anjo já interpretou. Bom, no capítulo 8 diz assim, estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual dos três dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. Eu chamo a atenção de vocês agora exatamente para essa parte aqui. Isso aqui é a simbologia ainda. Depois nós vamos lá para a interpretação do anjo. Na simbologia, o anjo está dizendo que o chifre pequeno iria blasfemar contra Deus. Ok? Isso no verso 8. Aqui a visão está tendo andamento. E o profeta está apenas observando os acontecimentos. No verso 8, ele vê a ponta pequena que representa o papado, poder blasfêmico, blasfemando contra Deus, falando palavras, proferindo palavras de insolência, insolentes. Já no verso 9 e 10, ele vê algo extraordinário em andamento da visão, como algo que está em andamento na visão. Ele diz, continuei olhando até que foram postos uns tronos. Aí ele descreve ali as cenas do início do julgamento. Isso no verso 9. Depois que ele viu a ponta pequena blasfemando contra Deus, ele percebe que algo extraordinário acontece. Uns tronos é colocado em determinado local, alguém extremamente poderoso senta num deles, abre-se os livros e começa então um julgamento. Isso no verso 9 e 10. No verso 11, que é um andamento da visão, ele diz assim, então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Você não entendeu nada? Deixa eu explicar para você. Simbologia aqui. Depois nós vamos para a interpretação, ver se dá certo. No verso 8, Daniel vê o papado blasfemando contra Deus. Isso aconteceu, segundo a história, entre o ano de 538 ao ano de 1798. A gente vai ver lá na interpretação. Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. 3 anos e meio proféticos, ou 1260 dias. Cada dia representando o ano, 1260 anos. 538, 1798. Aí, isso no verso 8. No verso 9, já depois dos 1260 anos, depois do período em que ele haveria de proferir palavras insolentes, ele vê o assentamento do julgamento celestial. 8 e 9. 9 e 10. Certo?
Isso se cumpriu quando? 22 de outubro de 1844. Ok? Aí no verso 11, que isso já é depois de 1844, ele diz assim, porque é uma sequência aqui. Estive olhando por causa da voz das insolentes palavras. Que o anjo, palavra que o chifre proferia. Certo? Agora vamos para a interpretação. O anjo aparece para ele, que é o anjo Gabriel, começa a desvendar então os mistérios dos símbolos que ele havia dado para o profeta. Quando chega na ponta pequena, ele diz assim, os 10 chifres, o verso 24 do capítulo 7. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino. Esse mesmo reino aqui é o reino de Roma, representado pelo quarto animal, em cuja cabeça estão os chifres. E os chifres correspondem a 10 reis que se levantarão naquele mesmo reino. De tempo em tempo se levantou um indivíduo com seu exército, invadiu Roma e tomava uma parte e formava um reino. E isso aconteceu até se tornar 10 reinos. Aí diz aqui, que se levantarão naquele mesmo reino. Depois deles, dos 10 reinos representados pelos 10 chifres, se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e destruirá 3 reis. Aqui está lançado o ponto de partida do que vem no verso 25. É uma sequência. Os acontecimentos do verso 25 só ocorreriam quando fosse destruído os 3 reis. Aparece um rei, diferente dos demais, de qualquer um dos 10, destrói 3 reis. Isso, a última parte do verso 24. No verso 25 diz que esse rei, que era diferente, proferirá a palavra contra o Altíssimo, que são as blasfêmias. Magoará, em outras palavras, destruirá, perseguirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Aí vem a revelação excepcional. E os santos lhes serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Um tempo, de acordo com o capítulo 11, representa um ano. Um ano tem 360 dias, 2 tempos, 2 anos, 720. Metade de um tempo, metade de um ano, 180. Ajuntando tudo, dá 1260. De acordo com números 14, me parece que 34, um dia representa um ano. Então, 1260 anos. Qual era o ponto de partida dos 1260 anos? A destruição dos 3 reis. Primeiro foi destruído um reino, eu esqueci o nome. Depois o segundo. E somente em 538, Justiniano, imperador católico romano, envia o seu exército a Roma, que era ocupado pelos ostrogodos, e expulsa os ostrogodos, quebra o poder dos ostrogodos e expulsa eles de lá. Aí, o papado começaria, a partir da destruição ou da expulsão, da subjugação do terceiro rei, começaria a blasfemar, mudar a lei de Deus, perseguir o povo de Deus, e esse tempo que ele ia reinar era 1260 anos, aí representado por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Aqui a explicação do anjo. O anjo está dizendo, Daniel, seguinte, esses 10 chifres, está vendo aí na cabeça do animal, que tu está com desejo de saber, representa 10 reis que vai se levantar do mesmo reino representado pelo quarto animal. No meio dele vai se levantar outro, vai destruir 3 reis. Aí sim, então ele vai blasfemar, vai perseguir, ele vai mudar a lei de Deus e o poder dele vai durar por 1260 anos. Agora eu chamo a atenção de vocês para o próximo versículo. Se nós lemos o 24, que lança o ponto de partida para o início dos 1260 anos,
que é a destruição dos 3 reis, e o último foi, segundo a história, destruído em 538, isso no verso 25, vamos ver o que diz o 26. Está preparado? Vamos ler. Mas depois se assentará o tribunal, para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O tribunal foi assentado, mas depois se assentará o tribunal, que isso é o verso 26, corresponde com o verso 9 e 10, aqui do mesmo capítulo, na simbologia. Aqui já é a explicação do anjo. O 24 e o 25 corresponde ao verso 8. Simbologia, verso 8, 25, 24 e 25, explicação do anjo. Certo? Depois dos 1260 anos, depois da soberania do chifre pequeno, aqui está dizendo que ele, né, depois de tudo isso, o tribunal se assentaria para tirar o domínio do papado. E isso começou em 1844. Os 1260 anos, como é que se diz? O fim do tempo, 2 tempos e metade de um tempo, a partir, tomando como ponto de partida os 538, caiu em 1798. Para vocês verem como a profecia se cumpre exatamente no tempo especificado por Deus. Quando se cumpriu exatamente os 1260 anos, Napoleão entra na cidade de Roma e arranca o poder da igreja, arranca o poder do seu cabeça, o Papa Pio VI. E um ano depois leva ele lá para a cidade de Valência. Ele destrói o papado em 1798, no finalzinho de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Descrito aqui no capítulo 7 de Daniel e o verso 25. No verso 26 usa uma expressão extraordinária. Eu li e vou ler de novo. Mas depois. Depois de quê? Depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Só falta o anjo é extraordinário. Mas depois se assentará o tribunal. Isso corresponde ao verso 8, 9 e 10. Continue olhando, eis que foram postos uns tronos, etc, etc, etc. E diz aqui, assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Em 1844, no dia 22 de outubro, Deus ergue do seu trono, que estava no primeiro compartimento do santuário celestial. Os 24 anciões, de acordo com Apocalipse capítulo 4, ergue também dos seus tronos. E esses tronos é transferido do primeiro para o segundo compartimento. Porque aqui a expressão do verso 9 está no plural. Continue olhando até que foram postos uns tronos. Se era 24 tronos e o trono de Deus também foi transferido, então 25 tronos foram transferidos do primeiro para o segundo compartimento do santuário, para começar então a purificação do santuário, que corresponde lá ao grande dia da expiação. Certo? Durante todo o ano, os pecados do povo simbolicamente eram transferidos para o santuário. No dia 10 do 7º mês havia a purificação do santuário. E aqui da mesma forma, o que está contaminando o santuário celestial? Lá existem livros. Dentro dos livros estão os nomes de cada um daqueles que um dia aceitou Jesus como seu Salvador. E ao lado do nome deles, os seus pecados. Esses pecados precisam ser eliminados. Eles estão contaminando simbolicamente o santuário. Então Cristo, no dia 22 de outubro de 1844, começou então a apresentar ao juiz de toda a terra o caso do seu povo, começando por Adão, passando por Abel, Sete, etc., até chegar o último que vai viver sobre a terra. Quando ele terminar, começa então a segunda parte do juízo, que é o julgamento dos vivos. O toque das trombetas, lá de Levítico 23, está para ser tocado. Era 10 dias que era tocado antes do dia da expiação. E o dia da expiação, a parte clara, que é a segunda parte do dia, aponta diretamente para o julgamento dos vivos. E nós temos que ter cuidado. E aqui diz assim,
mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio. O tribunal que foi sentado no dia 22 de outubro de 1844, no segundo compartimento do Santuário Celestial, tem por missão e objetivo julgar não somente o povo de Deus, mas também o papado. Vai tirar o poder do papado. Então o papado aqui, no capítulo 7 de Daniel, é apresentado blasfemando contra Deus durante os 1260 anos e também no finalzinho, depois do tempo em que o santuário seria purificado, o início. Isso quer dizer que o terror, e uma coisa eu vou fazer aqui uma observação para vocês, a profecia só focaliza um poder se este poder entra em contradição com o povo, entra em choque com o seu povo. Aí a profecia apresenta. Quando ele diz aqui, aqui no verso 11, diz que ele viu as palavras insolentes do chifre pequeno, isso é bem no finalzinho e ainda está para o futuro. Ok? Meus amados, o poder papal, Roma, é apresentado no capítulo 12, perseguindo o povo de Deus, desde um pouco antes do nascimento de Cristo até a sua volta. Através de Roma imperial, papal e espiritismo. Nós temos que ter cuidado. O poder papal é apresentado no capítulo 7, blasfemando até a volta de Jesus. Ele é o poder central que vai perseguir o povo de Deus. Nós temos que examinar as escrituras com muita oração e jejum. Que Deus abençoe e nos guarde para sempre. Amém.